Olá você! Seja bem-vindo a mais um mergulho profundo na filosofia. Hoje a gente vai explorar as ideias de Vasubandhu. É um pensador budista indiano. Viveu durante o Império Gupta entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo. Interessante, preparado para a mente expandida. Com certeza. Para te guiar pelas principais ideias de Vasubandhu. Isso aí. A gente vai se concentrar na desconstrução da ideia de um eu independente. E na defesa da tese de que tudo que existe é apenas aparência. Sim, uma projeção da mente, como se fosse. De Matrix. De Matrix. Mas antes da gente entrar nessa toca de coisa, vamos voltar um pouco. Você mencionou que Vasubandhu transitou por diferentes escolas budistas? Sim, sim. Pode contar um pouco sobre essa trajetória. Claro, ele começou na escola Sarvastivada. Eles davam muita ênfase à análise dos componentes da realidade. Detalhada, sabe? Mas depois ele se aprofundou no budismo mahayana. Essa visão mais ampla. Isso, mais universalista, sabe? Compaixão, a busca pela iluminação. Então ele não se limitou a uma única perspectiva. Não, ele se desafiou a explorar diferentes abordagens. Imagino que isso tenha enriquecido o pensamento dele. Sem dúvida. Essa abertura para diferentes perspectivas fica evidente na obra-prima dele. O Abhidharmakojabhaya. É um comentário enorme. Yeah. Sobre o Tesouro do Abhidharma, um texto fundamental da escola Sarvastivada. Peraí, ele comentou um texto de uma escola que ele já não seguia mais. É aí que está a genialidade do Vasubandhu. Ele usa esse comentário para expor os argumentos da escola Sarvastivada, com clareza, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele introduz as ideias do budismo mahayana. Mostrando as limitações da primeira e a profundidade da segunda. Exatamente. Ele usa o próprio sistema da escola Sarvastivada para, de certa forma, desconstruí-lo de dentro para fora. É brilhante. Que esperto. Usando a lógica, os princípios da escola, ele questiona a solidez da ideia de um eu independente e da realidade externa. E como ele argumenta contra a existência de um eu independente, a gente sente o eu o tempo todo, né? Mas ele se apoia na doutrina budista da impermanência. Tudo em constante transformação. Se tudo muda o tempo todo. Como pode ter um eu fixo e imutável? É isso. Seria como agarrar fumaça. Se esvai entre os dedos. Exatamente. Faz sentido. Mas e aí? Se não existe um eu independente, o que garante a continuidade da nossa experiência? O que explica essa sensação de sermos os mesmos ao longo do tempo? Boa pergunta. Vasubandhu responde com a ideia de um fluxo causal de eventos mentais. Tipo, imagina uma corrente. Cada elo representando um evento mental. Cada elo está conectado ao anterior e ao posterior, criando um fluxo contínuo, mas sem um eu fixo para uni-los. Tipo um rio. Sempre em movimento, se transformando, mas com uma certa continuidade. Perfeito. A metáfora do rio ilustra bem a ideia do Vasubandhu. A continuidade da nossa experiência não se baseia num estático, mas nesse fluxo incessante de eventos mentais interligados. Legal. Mas e o mundo exterior? A gente não tem só experiências mentais, a gente interage com objetos, com o ambiente. Como o Vasubandhu explica isso se tudo é só aparência? Ele argumenta que essa interação com o mundo exterior também é uma construção mental. Sério? Ele questiona a ideia de que os objetos existem independentemente da mente. Se aprofunda em teorias da percepção sensorial. Ele está dizendo que o mundo físico não existe. Que tudo que a gente vê, toca, sente, é só uma ilusão da nossa mente. Exatamente. Ele usa argumentos complexos, desafiadores, baseados na lógica, nas análises da percepção, para defender essa tese de apenas aparência, ou Vinyaptimatra em sânscrito. Vinyaptimatra? Que palavra complicada. Pode explicar melhor esse conceito? Claro. Vinyaptimatra pode ser traduzido como apenas consciência ou apenas impressões mentais. É a ideia de que tudo que existe, incluindo o mundo aparentemente externo, na verdade é uma manifestação da consciência sem uma realidade independente dela. Então, para Vasubandhu, a realidade última não é material, é mental. Preparem-se para desafiar suas próprias concepções sobre o que é real. E chegamos ao ponto alto da nossa conversa de hoje, a teoria das 3 naturezas do Vasubandhu. Ah, que legal, finalmente. O que é real, então, para Vasubandhu? Essa é a grande questão. A teoria das 3 naturezas, ela descreve a realidade em 3 níveis. A natureza fabricada, a natureza dependente e a natureza aperfeiçoada. 3 naturezas. Nossa. Mas vamos por partes, né? O que seria essa natureza fabricada? É como a gente normalmente enxerga o mundo, né? Cheio de objetos sólidos, separados, independentes. A gente vê a ilusão de um eu permanente, né? É como se a gente estivesse usando um óculos que distorce tudo, né? Exatamente. E essa visão dualista, para Vasubandhu, é a raiz do nosso sofrimento. A gente se apega a essa ilusão, né? Acredita que as coisas são permanentes e independentes. Mas está tudo sempre mudando, né? Tudo conectado. Isso. E a natureza dependente. Qual é o papel dela?
Ela nos mostra o processo por trás dessa natureza fabricada. É a teia de causas e condições que dá origem a todas as coisas. Então, tipo, se a natureza fabricada é o filme que a gente assiste, a natureza dependente é o projetor, a película, a luz que cria essa ilusão. É uma ótima analogia. Ela mostra que por trás da aparência, né, da ilusão, existe um processo dinâmico interconectado. Entendi. Mas aí se tudo é impermanente, interdependente, qual o objetivo da gente desconstruir essa ilusão? É aí que entra a natureza aperfeiçoada. É isso. A natureza aperfeiçoada é a realidade última, livre de todas as ilusões, construções mentais. É a verdadeira natureza da mente, do mundo, além da dualidade. Seria como a gente tirar o óculos 3D, finalmente enxergar a realidade como ela é. Exatamente. Mas como a gente compreende essa natureza aperfeiçoada, né? Se ela está além da nossa percepção. Essa é a questão. O Vasubandhu, ele dizia que ela não pode ser descrita com palavras. Ela está além da linguagem, dos conceitos. Só pode ser experienciada através da meditação, da purificação da mente. Então a gente precisa ir além do intelecto para alcançar essa realidade última. Sim, é preciso transcender as ilusões da mente e se conectar com a verdadeira natureza da realidade. Uma natureza pura, luminosa, livre de sofrimento. Nossa, que jornada! Começamos questionando a realidade do eu e chegamos na compreensão de uma realidade que transcende a mente e a matéria. Que incrível! É verdade. Mas se tudo é só uma projeção da mente, como a gente interage? Como a gente tem responsabilidades morais? Se não existe um mundo real lá fora, independente da nossa mente, as nossas ações não teriam impacto nenhum? Ótima pergunta. E Vasubandhu aborda isso de uma maneira bem intrigante. Ele argumenta que mesmo que o mundo externo seja uma aparência, as mentes podem interagir diretamente entre si. Essa interação direta, sem a necessidade de um mundo físico, é a base para a compaixão e para a ética. Então, para ele, a ética e a compaixão não dependem da existência de um mundo externo, mas a interação entre as mentes. Exatamente. É uma ideia radical que nos leva a repensar como a gente se relaciona, como a gente constrói um mundo mais justo, mais compassivo. Mas essa é uma conversa para a gente aprofundar mais adiante no nosso mergulho. Estou ansioso para desvendar mais essa camada do pensamento de Vasubandhu. E você começou a questionar a solidez da sua própria realidade. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho na filosofia do Vasubandhu. Na primeira parte, a gente explorou como ele questiona a ideia de um eu independente. E introduz a tese de que a realidade é só uma projeção da mente, o Vijñoptimatra. Isso. E aí, o que você achou? Intrigado? Confesso que sim. É um conceito bem desafiador, né? Questiona tudo que a gente acha que sabe sobre o mundo. Mas, como Vasubandhu sustenta essa tese? Quais os argumentos para defender que tudo é só aparência? Ele apresenta vários argumentos bem complexos, tanto nos comentários sobre o Abhidharma quanto nos tratados sobre a doutrina Yogacara. Yogacara? O que é isso? É uma escola de pensamento dentro do budismo Mahayana. Eles se aprofundam na natureza da mente e da realidade. Então, para entender a tese de apenas aparência, a gente precisa mergulhar na Yogacara. Isso aí. A Yogacara nos dá as ferramentas, os conceitos para entender como a mente constrói a realidade. E como essa construção, mesmo parecendo real, é vazia de existência inerente. Vazia de existência inerente. Que isso quer dizer? Pode parecer abstrato, né? Mas pensa numa mesa. A gente vê ela como um objeto sólido, independente. Tem forma, cor, textura. Mas se a gente analisar a mesa mais profundamente... A gente vê que ela é feita de átomos. Isso. E os átomos são compostos de partículas subatômicas. E por aí vai. A solidez da mesa meio que se dissolve. E a Yogacara vai além. Diz que esses componentes, os átomos, as partículas, também não têm uma existência inerente, independente da mente. Então, eles são só como é que é? processos de energia e informação. É isso aí. Processos dinâmicos. Então, a Yogacara está dizendo que o mundo material é uma ilusão, que a única realidade é a mente. De certa forma, sim. Mas é importante entender que a Yogacara não nega a realidade das nossas experiências. A gente sente, pensa, se emociona. O que ela questiona é a solidez, a independência, a inerência do que a gente experiencia. Entendi. A gente não precisa negar o que a gente sente, mas entender que as coisas não são tão sólidas quanto parecem. Exatamente. A Yogacara não nega a realidade das aparências, mas convida a gente a olhar além delas. Entender a natureza ilusória. Mas como ter certeza que as aparências são ilusórias? Quais os argumentos do Vasubandhu? Ele usa vários argumentos, baseados na lógica, na análise da percepção, em exemplos do dia a dia. Um dos mais famosos é a refutação dos objetos externos. Refutação dos objetos externos. Parece América. Como ele argumenta contra a existência dos objetos? Ele parte da premissa de que, para um objeto ser percebido, ele precisa entrar em contato com nossos sentidos. Certo. Mas esse contato sensorial é problemático. Problemático como? Por exemplo, se um objeto externo fosse realmente a causa da nossa percepção,
todo mundo perceberia o mesmo objeto da mesma maneira. Mas a gente sabe que não é assim, né? As pessoas percebem as coisas de forma diferente, influenciadas pelos seus karmas, pelas experiências, pelos estados mentais. É verdade. Que é bonito para um, pode ser feio para outro, que é agradável para um, pode ser horrível para outro. Exatamente. E essa variabilidade na percepção, segundo Vasubandhu, indica que os objetos externos não têm uma natureza intrínseca, independente da mente. A forma como a gente percebe um objeto é, em grande parte, uma construção da nossa própria mente. E a sensação de solidez que a gente sente quando toca um objeto? Como o Yogacara explica isso, se os objetos são só aparências? O Vasubandhu argumenta que essa sensação de solidez também é uma construção mental. Tá. Ele analisa a percepção tátil, mostrando como a interação entre os nossos sentidos e os supostos objetos externos é mediada por processos mentais. Então, para ele, tocar um objeto não é um contato direto com a matéria, mas uma interpretação mental de sinais sensoriais. Isso. É como se a mente criasse um modelo interno do objeto, a partir dos dados sensoriais. Esse modelo, mesmo parecendo real, é só uma representação mental, não um objeto em si. Meio como nos sonhos, né? A gente foca, sente, mas depois acorda e vê que era tudo mental. Boa analogia. O Vasubandhu usa o exemplo dos sonhos para mostrar como a mente cria experiências sensoriais, vívidas, convincentes, mesmo sem objetos externos. Interessante. Mas se os objetos são só aparências, o que garante a coerência do mundo? Por que as leis da física parecem funcionar? O Vasubandhu atribui essa coerência à lei do karma. Ele diz que o karma não age só no nível individual, mas também no coletivo, criando um ambiente compartilhado consistente com o karma de todos os seres. Então a ordem do universo não é ditada por leis físicas, mas pela lei do karma, que opera no nível da consciência. Exatamente, é uma visão bem radical, né? Desafia tudo que a gente pensa sobre realidade e causalidade. E aí voltamos para o nosso mergulho na filosofia do Vasubandhu. Nas partes anteriores, a gente viu como ele questiona a ideia de um eu fixo e defende a tese de apenas aparência, Vijayaptimatra. É isso mesmo. Mas se tudo é uma construção mental, se não existe um mundo externo, como a gente pode falar de ética, de karma, de libertação? Boa pergunta. E é aí que a filosofia do Vasubandhu se mostra ainda mais profunda. Entender que a realidade é só aparência, não leva um vale tudo. Não. Leva uma nova forma de se conectar com o mundo, com mais compaixão, responsabilidade. Mas como conciliar a ideia de que tudo é mente com a lei do karma? Se o mundo externo é só uma projeção onde as consequências das ações se manifestam? O Vasubandhu responde com a ideia da consciência armazém, alaya vijnana em sânscrito. É como um reservatório de todas as nossas experiências, ações, impressões mentais, um campo energético que permeia tudo e todos, é onde as sementes do karma são plantadas. Então, mesmo sem um eu fixo, as nossas ações deixam marcas, influenciando o futuro. Sim. A consciência armazém é como um solo. As sementes do karma germinam ali. E mesmo que o mundo externo seja fluido e impermanente, as leis do karma operam nesse nível da consciência, garantindo que ações têm consequências. Essa ideia da consciência armazém é fascinante. Mas como ela funciona na prática? Imagina que você, no momento de raiva, fala algo grosseiro para um amigo. Acontece, né? Essa ação, por mais trivial que pareça, deixa uma marca na consciência armazém, uma semente de raiva, de desavença. E essa semente pode crescer de várias formas. Você pode se sentir culpado, seu amigo pode se magoar, a relação pode se desgastar. E essa desarmonia pode se espalhar para outras áreas da sua vida, criando um ciclo de sofrimento. Então, mesmo que o mundo externo seja só aparência, as ações que a gente faz, motivadas por raiva, apego, ignorância, geram sofrimento. Exatamente. A tese de apenas aparência não invalida o karma. Ela torna o karma ainda mais profundo. Entender que tudo é mente nos leva a ver a importância de cultivar estados mentais positivos. Compaixão, generosidade, sabedoria. Que geram felicidade e libertação. Isso aí. Mas se tudo é mente, não caímos no solipsismo, na crença de que só a gente existe e que tudo mais é uma ilusão nossa. O Vasubandhu já pensou nisso. Ele argumenta que a interação entre as mentes é real. Mesmo que o mundo externo seja uma aparência, a compaixão, a empatia que sentimos pelos outros são reais. Essa conexão é a base da ética da ação compassiva. Então a compaixão não é só um sentimento, mas uma experiência real da interconexão entre as mentes. Exatamente. E essa compaixão genuína, que nasce da compreensão da interdependência, nos impulsiona a agir para o bem de todos, buscar a libertação do sofrimento para todos os seres. Que visão bonita. Então a tese de apenas aparência não nos isola, mas nos abre para uma compaixão mais profunda, universal. É isso mesmo. É essa a mensagem central do Vasubandhu. Ao desconstruir o eu e o mundo externo, ele nos convida a despertar para a verdadeira natureza da realidade. Uma teia interdependente de consciência,
onde compaixão e sabedoria são as chaves para a libertação do sofrimento. É inspirador ver como uma filosofia tão antiga pode ser tão relevante hoje em dia, num mundo cheio de conflitos e desigualdades. Sim, o Vasubandhu nos convida a repensar as nossas prioridades, cultivar a compaixão, agir com responsabilidade. Pelos outros, pelo planeta. Uma mensagem urgente e necessária. Com certeza. E assim termina o nosso mergulho na filosofia do Vasubandhu. Uma jornada desafiadora e, ao mesmo tempo, inspiradora. Esperamos que as ideias do Vasubandhu te acompanhem, te inspirem na busca por um mundo mais justo, compassivo e livre do sofrimento. Até a próxima.